Muitas vezes a gente compara as casas espíritas a templos religiosos. E a casa espírita não é para ser isso. Se a casa espírita só serve como uma igreja ou uma instituição religiosa, ela não está servindo o seu propósito como um todo. Porque o espiritismo sendo uma doutrina científico-filosófica, fazer ciência dentro da casa espírita é uma coisa que está de acordo com o espiritismo. Ser filosófico e estudar filosofia dentro da casa espírita é uma coisa que faz sentido. Bem-vindo ao nosso podcast espírita. Discutimos temas gerais do espiritismo e da vida, sem pretensão de sermos donos da verdade. Trazemos embasamento doutrinário, mas também nossas percepções pessoais. Estude e busque direto nas fontes e sinta-se à vontade para discordar. Fala pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Vibe Espírita. Na verdade é o primeiro. Droga. Tô gravando o segundo já. Estou aqui com Lorenza Prete. Olá. Victor Pinho. E aí? E eu, Adriano Romão. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o movimento espírita. Aquele famoso movimento espírita que muitas pessoas fazem a diferenciação. Ah não, mas uma coisa é o espiritismo, outra coisa é o movimento espírita. Geralmente é pra quando os espíritos estão fazendo merda, né? Exatamente. Então nós vamos conversar hoje um pouco sobre o movimento espírita. Então e aí, Lorenza, o que você considera, conceitua e traz pra gente sobre o que é o movimento espírita? Inclusive, antes, introduzir que a Lorenza, ela foi a pessoa que chegou posteriormente no espiritismo, né? Depois de adulta? Sim. Mais ou menos, né? Sim, depois de adulto. Você comentou que muitas pessoas, né, Adriano, diferenciam o movimento espírita e espiritismo, mas talvez eu já vá começar com uma polêmica de que eu acho que todas as pessoas deveriam fazer isso. O movimento espírita, ele de fato não é o espiritismo. Gostaria muito que fosse. Mas enquanto o movimento for feito por pessoas que erram, que estão progredindo, ele é um reflexo do espiritismo e não o espiritismo em si. Espero que a gente chegue em breve lá. Mas eu percebo que o movimento espírita, ele é realmente a ação que a gente toma para colocar tudo aquilo que tem em teoria no espiritismo na prática. E apesar de tudo ser lindo, perfeito e redondinho, à medida que a gente vai colocando isso em prática nos nossos dia a dias, os nossos trabalhos, as nossas ações, elas vão sendo permeadas pelos defeitos que ainda existem na gente. O que é muito natural. Porém, a gente sempre deve estar atento ao quão nós deixamos determinados aspectos da nossa natureza influenciarem no trabalho espírita. Porque isso sim é acima de nós. E aí eu acho que esse vai ser todo o rolê do papo de hoje, né? Se a gente for parar pra pensar historicamente, dentre as principais religiões do mundo, o espiritismo é uma das mais recentes. Então, tipo assim, a gente tá engatinhando ainda comparado a religiões milenares. O espiritismo tem o quê? 200 anos? Menos, né? Então, não tem como comparar ainda, porque a gente ainda tá construindo, né, o conceito do movimento espírita. A gente está descobrindo no processo mesmo, né? Eu confesso que eu nem sei se eu acho que a gente devia se comparar com outras religiões, já que não é a nossa proposta, assim, né? O espiritismo, ele não foi lançado aí como uma religião, então não sei nem se é o nosso intuito fazer esse tipo de comparação. Mas fato é que o espiritismo é muito novo. Historicamente, é um bebê. O movimento, segundo nosso amigo dicionário, ele é um grupo de pessoas, né, mobilizadas para um determinado fim. Então, o movimento espírita, na concepção do dicionário, nada mais é do que um grupo de pessoas mobilizadas pelo espiritismo, né? Então, o movimento espírita seria isso, conceitualmente falando. O movimento espírita, na verdade, sendo esse conjunto de ações das pessoas que frequentam o espiritismo, tem uma camada de ação, né? O espiritismo, ele é uma coisa na teoria, é lá o que Kardec codificou nas 5 obras, mas o movimento, ele presume ação, ele presume que a gente esteja fazendo alguma coisa. Então, o movimento espírita, ele parte dessa ideia de que as pessoas que estão
frequentando casas espíritas ou que sejam adeptas ao espiritismo estejam tomando alguma ação. Seja essa ação de melhoramento interpessoal, seja de, enfim, caridade ou de outras coisas, mas o movimento espírita presume que a gente esteja agindo de alguma forma. Seria então a doutrina espírita o conceito, a teoria, e o movimento espírita a prática? O conceito em ação? Acho que essa definição faz muito sentido. Faz muito sentido. Até porque a gente pode trazer, por exemplo, o outro conceito de movimento, né? Que é mover-se, movimentar-se. E aí tem toda uma beleza de você estar fazendo algo, de você estar no gerúndio, né? Se movimentando, fazendo, de estar acontecendo algo, enquanto o espiritismo, no conceito dele, seria algo mais... Não digo estático, porque o espiritismo ele não é estático, né? Ele evolui, mas seria algo mais fundamentado, né? Enquanto o movimento espírita ele é algo mais fluido, que acontece no dia a dia, por assim dizer. Mas ainda que evolua, pelo que o Vitor perguntou, ainda que ele esteja em evolução, a evolução é teórica. Mesmo os relatos que nós temos de ação são relatos teóricos. Então, quando a gente fala de movimento espírita, eu acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que o espiritismo ele é a teoria e o movimento ele é a prática. Não a prática de todo o espiritismo em si, mas a prática que a gente consegue fazer agora a partir do que nós compreendemos do que é o espiritismo. Acho que um bom ponto pra gente continuar a nossa discussão é falar um pouco sobre a evasão das pessoas do espiritismo. Para quem o espiritismo está conversando, né? Com quem ele está conversando? O espiritismo continua conversando com as pessoas que ele sempre conversou. Ele nunca mudou, ele não muda. Se ele não mudou, se não veio um espiritismo 2.0, que mudou foi o ser. As pessoas que foram mudando. E tem muitas pessoas que falam que saíram do espiritismo não pelo espiritismo em si, mas pelo movimento espírita. E aí eu acho que é nesse momento que existe a diferenciação, né? Ah, não, são as pessoas que fizeram com que eu saísse do movimento espírita, foram as pessoas que fizeram com que eu me afastasse da casa espírita. Existem algumas pessoas que até pensam, eu gosto do espiritismo, o conceito do espiritismo é muito bonito, mas eu não consigo conviver com, sei lá, a hipocrisia das pessoas, eu não consigo conviver com a certa casa espírita, aquela casa espírita, eu não consigo me relacionar com as pessoas que estão lá. E aí, existe uma certa evasão de pessoas dentro do espiritismo por conta de outras que estão dentro do movimento espírita. E aí uma coisa que eu acho que é legal da gente falar é que o movimento espírita ele é feito de pessoas, né? Então, a gente vai concordar e discordar de diversos pontos. Só que o movimento espírita, ele não é o espiritismo. O movimento espírita, ele é a ação das pessoas que frequentam o espiritismo. Ele é a consequência das ações dessas pessoas. O movimento espírita não é o espiritismo em si. Então, ficar de mal com o espiritismo por conta de pessoas não faz muito sentido. Até porque se a vida fosse preto no branco assim, você, pelos mesmos motivos, você se afastaria de um grupo de amigos, do grupo da família. E, assim, e muitas pessoas de fato têm feito isso, né? Existem limites que você está disposto a abrir mão de discordâncias pela convivência, e existem outros que não, mas na maioria dos casos vem de uma incapacidade das pessoas de lidarem com as pessoas que são diferentes delas. Acho que, de certa forma, o relacionamento interpessoal é o maior desafio da sociedade como um todo, né? Em todos os aspectos. E dentro do espiritismo não seria diferente. A gente encontra diferenças... Todas as tribos, né, passariam por isso. Exatamente. Assim, a gente encontra diferenças no trabalho, na escola, na universidade, enfim, como você disse, com os amigos, o espiritismo não seria diferente. Mas, aí vem o conceito de, mas eu não preciso passar por isso. Que aí eu acho que é um conceito diferente, porque o movimento espírita, ele é um ato voluntário. Ele é um ato que não requer que você esteja ali obrigatoriamente. A menos que você seja um adolescente e seu pai te obrigue a ir pra casa espírita, o movimento espírita, de uma forma geral, para jovens adultos, pessoas acima dessas idades que já tomam suas próprias decisões, o que acontece é que quando você começa a se estressar demais, quando você começa a não gostar daquilo que você está fazendo, você pode
passar na sua cabeça o pensamento: eu não preciso passar por isso, então vou me afastar. Só que esse afastamento, ele faz sentido por essa ótica, mas ele não faz muito sentido na ótica de que o movimento espírita é feito por pessoas. E se a gente não for uma das pessoas que vai tornar o movimento espírita diferente, ele não vai mudar. E se ele não vai mudar, outras pessoas poderão sair pelos mesmos motivos, sabe? Então acaba se tornando um ciclo onde eu não gosto do movimento espírita como ele é, e aí eu não mudo, ou eu tento mudar e não consigo, e aí por isso eu saio. E aí, como eu saí, eu era uma pessoa que pensava diferente. E aí não tem mais ninguém que pensa diferente. E aí o movimento espírita continua do jeito que ele tá. E aí surge outro jovem ou outra pessoa que pense diferente e passe por esse processo todo novamente. Então e aí a gente fica pensando, faz sentido? Por uma pessoa que já passou por isso, eu cheguei à concepção que é a seguinte: não é tipo assim, eu não preciso disso, mas muito mais escolher as suas batalhas, né? A gente tem batalhas em vários campos da vida. Por exemplo, uma luta que a gente aqui em casa tem assumido recentemente é resgatar animais de rua. Entramos pra ONG e tudo mais. Eu sou muito mais focar minhas forças e energias nisso do que eu estar lá no movimento espírita querendo mudar o movimento, entendeu? Eu escolhi uma batalha diferente. Já é a minha experiência perante o espiritismo, mas eu não larguei o espiritismo. Eu estou no espiritismo, eu participo de palestra pública, mocidade e tudo mais. Mas eu acredito muito nisso, de escolher suas batalhas. Será que eu estou disposto e com energia o suficiente para fazer a diferença nesse local ou em outro local? Eu acho que essa também é uma reflexão válida. Ai, vocês estão falando e eu tô aqui depois de ter ouvido e vivido tanto isso aí, tantas vezes. Uma coisa que o Vitor acabou de falar me chamou muita atenção e eu vou começar por ela, assim. E aí ele falou: o movimento espírita tá lá e eu aqui porque eu escolhi minhas batalhas. Ao mesmo tempo a gente tá gravando esse podcast. E isso é uma das coisas que é muito importante, porque isso aqui também é trabalho no movimento espírita. E uma das coisas que mais causa afastamento é o menosprezo a determinados trabalhos em prol de outros. A hierarquização que a gente faz da importância do trabalho ou do esforço do outro. Então, eu não vejo como uma pessoa que está aqui agora gravando um podcast e que frequenta palestras, dá alguns estudos de vez em quando, que a gente troca uns roteiros aí, então eu sei que você faz isso. Eu não vejo isso como um afastamento completo de falar: o movimento espírita tá lá e eu tô aqui. Eu não tenho essa percepção. Talvez a nossa percepção de movimento espírita seja pessoas que estejam na casa espírita 5 a 7 dias na semana. Esses são os ativos no movimento espírita. Eu não sei se eu concordo com isso. Porque como a vida é dinâmica, a disponibilidade que a gente vai ter de presença nas casas espíritas também vão ser. E como são as pessoas que fazem o movimento espírita, exatamente por N questões, pode ser que eu não me sinta confortável naquele ambiente. Ao mesmo tempo, pode ser que eu me sinta muito mais confortável em outros lugares, em outros ambientes. E aí eu vou dar o exemplo da pandemia. A pandemia eu acho que foi uma das épocas que eu mais me senti conectada no movimento espírita. Eu mais me senti conectada espiritualmente mesmo. A gente fazia trabalho de apoio vibracional, a gente fazia grupos de estudo com pessoas fantásticas, pessoal do Pontes. Um beijo se algum dia vocês ouvirem isso, vocês estão para sempre no meu coração. Eu conheci pessoas na casa espírita com a qual tive tipos de conexão que eu acho que eu nunca mais vou ter na minha vida, entre outros pontos. E eu não deixei de trabalhar no movimento espírita só porque eu não estava presente na casa espírita. Pelo contrário, talvez tenha sido uma das épocas que eu mais trabalhei. É uma questão muito complexa, gente. É uma questão muito complexa porque a gente acaba responsabilizando pessoas. E eu compreendo que essas pessoas realmente são grandes entraves para o desenvolvimento do trabalho. Às vezes são entraves, assim, mesmo impossíveis de passar, sabe? Não tem muito tempo que eu e a Adriana aí, a gente estava tentando retornar um trabalho que a gente já participou e foi recusado mesmo. Recusado por ser a gente. Aparentemente sem argumentos plausíveis, assim. Mas é isso. Apesar de a gente nunca ter feito nada diretamente contra ninguém, de alguma forma, o nosso jeito de trabalhar, apesar de não gerar críticas, gerou algum tipo de barreira. Veio de pessoas que fazem com que o movimento espírita continue andando. Lorenza, você concorda da forma com que está acontecendo? Sim ou não? Isso é outra questão. São pessoas que estão fazendo o movimento espírita girar, elas estão ali.
Essa chuva faça-tempo são essas pessoas. E dessa vez elas foram barreira para o trabalho. Nem sempre elas são. Pode ser que sejam pessoas seletivas e que queiram estar com pessoas apenas similares? Pode ser. Mas isso aí é uma limitação daquela pessoa que está ali à frente. Então, é muito complicado quando a gente fala, me afastei do movimento espírita por conta de algumas pessoas, porque isso significa que ou você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e ninguém nunca vai ser como você, e é impossível ter um ambiente que seja saudável para você, ou, na moral, você deu uma desistida aí antes de procurar direitinho. E, de novo, aí é minha experiência. Dói o meu coração de pensar quantas pessoas a gente já perdeu. Dói o meu coração. E eu teria sido mais uma dessas pessoas se eu não tivesse, na hora certa, encontrado a casa espírita certa, trabalhado com as pessoas certas. E o espiritismo é uma parte fundamental da minha vida. E apesar da gente fazer essa dissociação de, eu não tô mais no movimento espírita, mas eu sou espírita e o espiritismo está aqui comigo, a maioria das vezes isso não acontece de fato. Porque a maioria das pessoas não é disciplinada o suficiente para continuar levando o espiritismo para suas vidas se não tiver o reforço do movimento espírita ali. Mesmo que te faça passar raiva. Às vezes é ele que te impulsiona. Mas por quê? Eu acho que é porque a gente recebe tantas pancadas em nome do espiritismo que o trauma ele fica associado. E apesar da gente falar, não, eu sei que o espiritismo é a teoria e que não é isso, a gente se afasta. E é um ciclo vicioso, porque como a gente se afasta, a gente não estuda. E como a gente não estuda, a gente é obrigado a ouvir de fulano e ciclano. Não, porque isso aí tá longe das bases doutrinárias. A gente tem que ouvir calado se a gente não conhece as bases doutrinárias. Talvez seja por isso aí que gerou uma revolta, porque todas as vezes que me barravam, eu devolvi uma base doutrinária. Mas a questão é essa, se eu não conheço o espiritismo, mas eu estou no movimento espírita, eu preciso saber que quando o movimento espírita me frustrar, eu vou ficar frustrado com o espiritismo. Porque o movimento é tudo que eu conheço de doutrina. Será que isso não é muito mais um choque geracional do que um problema puramente espírita, da doutrina? Porque não vai chegar um ponto que vai ficar top pra todo mundo. Nunca vai ter esse ponto. Tipo assim, quando for a gente lá na frente, coordenando as paradas, vai ter os jovens falando que o movimento espírita não muda. Será que não vai ter isso? Aí eu discordo um pouco de você. Eu concordo que sempre vão haver conflitos intergeracionais enquanto a gente não souber conversar melhor isso. Mas eu não acho que é a mesma coisa. E isso é importante que você, trabalhador espírita que está ouvindo esse podcast, preste atenção. Porque a geração passada teve o luxo de desperdiçar trabalhadores. Eles podiam selecionar de acordo com todos os critérios que eles queriam. Eles podiam selecionar característica da física, emocional e de caráter doutrinário do jeito que eles queriam. O critério era deles. Cada casa espírita, cada grupo, cada encontro podia pegar o trabalhador que estava ali doido, uma juventude que estava ansiando por trabalhar, que brigava na casa espírita para trabalhar. Por favor, me dá espaço, pelo amor de Deus, me dá espaço. Eles puderam pegar essas pessoas e falar assim, então, vou dar pra fulano, ciclano, que eu acho que combina com o meu trabalho. A nossa geração não pode se dar esse luxo. A nossa geração é o primeiro capenga que passar na porta, a gente tem que pegar e falar, pelo amor de Deus, fica aqui pra gente conseguir te preparar pra trabalhar. A gente já tá desesperado por trabalhador. A gente já tá desesperado por jovem. Inclusive, quem quiser trabalhar no podcast aí, pode mandar mensagem pra gente. Aí, tá vendo? Quiser editar, essas coisas aí. Tem bastante coisa pra fazer, né? Então já é bem diferente. Apesar do rolê de diálogo intergeracional ser o mesmo, a questão, a problemática central já não é. Hoje eu não conheço mais tantas casas espíritas que falam, não, o jovem não tem direito de estar aqui, ele não tem direito de trabalhar, ele não tem direito de fazer tal coisa. Pode não ser exatamente do jeito que o jovem quer, mas hoje você chega na casa espírita com 16, 17 anos, o presidente da casa espírita vai lá quase te dar um abraço. Oi, tudo bom? Onde que eu arrumo mais gente igual você, assim, jovem e tudo mais? Tem muito também da cultura de cada cidade, né? Parece que nunca o movimento espírita é igual.
pelo menos a percepção minha aqui, o movimento espírita de Viçosa não é igual de Leopoldina. E não vai ser, sabe por quê? Porque o movimento espírita é feito de pessoas, e as pessoas que estão na cidade são diferentes. Tipo assim, depois de muitos anos na mocidade, né, quando os jovens estavam saindo, né, a nossa geração, minha e do Adriano, estava começando a ir pra faculdade, não sei o que, mudar de cidade, eles falaram, agora vamos tentar colocar um jovem na coordenação, a primeira vez. Eu sei que depois que eu saí de Leopoldina, teve jovens na coordenação, só que eu fui o primeiro a ser cogitado. Aí eu ia assumir com outra pessoa, só que aí eu passei na faculdade e fui embora. E aí, tipo assim, eles estavam começando a cogitar isso. Aqui em Viçosa, eu cheguei, claro, toma aí a mocidade pra você. Não só em Viçosa, como em Juiz de Fora também, o ano que eu fiquei lá. A experiência foi essa. Porque, tipo assim, como eles têm uma rotatividade de jovens muito grande, eles aprenderam a dar espaço à mão de obra jovem. Coordenei mocidades em Juiz de Fora, em Viçosa, mas nunca na minha cidade natal. Mas é porque o meu ponto não é sobre dar espaço ou não para a juventude na casa espírita. É sobre a gente não ter trabalhador suficiente. Vocês estão exemplo de 2 lugares, Viçosa e Juiz de Fora. Tinham pessoas ansiosas para trabalhar a ponta da casa espírita e falar assim, não, dessa vez não, vamos ficar aqui mais um tempo só assistindo. Aconteceu isso? Não. Exato. Apesar de terem características regionais de presença de jovem, ausência de jovem e tudo mais, característica geral a gente não vai mais poder ficar fazendo essa seleção de pessoas como era feito antigamente, entendeu? Não estão chegando pessoas com esse desejo, essa vontade de trabalhar. Eu dei o exemplo do jovem porque é o papo mais comum quando a gente fala de evasão. A gente sabe da evasão dos 20 aos 30 aí. Mas o fato é, a gente não tá podendo desperdiçar trabalhador como a geração anterior, sabe? E a gente dispensou a geração traumatizando a galera, entendeu? Pra não voltar nunca mais. Eu citei o exemplo por causa de também como que o movimento espírita está se comunicando com as diferentes faixas etárias, né? Que esse é um ponto, assim, principal da evasão também. Eu acho que é muito também um lance de comunicação, não só de decepção. São 2 coisas que caminham junto, né? Inclusive, por exemplo, essa mídia aqui, eu sei que existiram tentativas de jovens produzirem podcasts e tudo mais que nunca foram pra frente. Justamente falta esse tipo de mídia, que é meio que da nossa geração, entendeu? Tipo assim, em alguma geração tem um programa de rádio, era legal. Agora é um programa de podcast. Tem o programa de podcast, Espiritismo Simples, só que é feito por uma pessoa muito mais velha. E um podcast de jovem para jovem, que se comunica com a nossa faixa etária, né? A nossa experiência. Porque a experiência dele é uma experiência mais antiga, de outra geração, e a nossa é uma geração X e Y e assim por diante, né? Então faltam esses meios de comunicação pra gente estar integrando cada vez mais pessoas. Mas, Vitor, cabe a nós. Cabe a nós. Porque não tem isso nas casas espíritas. Não tem. Não é a geração anterior à nossa que vai levar podcast pra casa espírita. Exatamente. É a nossa. É a gente que tem que levar o podcast pra casa espírita. A gente fica esperando de quem tava antes da gente, mas passou, já foi. Quem tava antes da gente trouxe outras coisas pro movimento espírita. Aliás, ainda traz muitas coisas pro movimento espírita. Mas não é a mesma coisa que a gente vai trazer. Então, se a gente está percebendo que isso aqui é uma ferramenta que vai ajudar o jovem, não adianta a gente chegar aqui e falar porque se as casas espíritas abrissem mais podcasts, a juventude ia engajar mais. Não! Qual foi a última vez quem ouviu e pensou isso, sentou e escreveu um projeto com referência, com ciência, com espiritismo, entregou na mão do responsável da casa espírita, falando, olha, é por isso aqui, e essa é a minha proposta de implantação no podcast na casa espírita. Eu sei que a gente sabe os defeitos. E eu sei que a gente apanhou pra caramba. E a gente sabe as faltas que tem. Mas o que a gente tá fazendo a respeito disso? Passou da hora da gente querer pegar a bola e ir embora. E aí uma coisa que eu acho muito interessante pra gente poder trazer pro debate, reiterando um pouco do que já foi dito, é que o espiritismo ele não é exclusividade da casa espírita. O espiritismo, ele acontece, o movimento espírita acontece muitas vezes dentro da casa espírita, mas não é só lá que acontece o espiritismo. Então, uma coisa que acontecia muito antigamente e que a gente vai ver isso acontecendo cada vez menos é você ser frequentador de uma única casa espírita. Isso é uma coisa que antes existia uma fidelização do trabalhador, né? Eu sou trabalhador da Casa Espírita Deus, Jesus, Caridade e eu só posso trabalhar na Casa Deus, Jesus, Caridade.
E aí, o dia de lá é domingo e eu trabalho domingo de manhã na campanha do quilo. E é só isso que eu faço. Isso vai cair em desuso, porque a gente vai começar a se adequar ao que for melhor para nossa rotina. E se for melhor para nossa rotina frequentar 2 casas espíritas distintas, fazendo trabalhos distintos sobre óticas e, enfim, com trabalhadores e com anseios distintos, tudo bem. E aí, isso a gente precisa aprender a trabalhar. Aprender no seguinte sentido, de que às vezes, determinado trabalho, a gente não gosta de como ele é realizado em uma casa espírita. Mas às vezes, esse mesmo trabalho realizado numa outra casa espírita, eu gosto. Mas para isso, eu não preciso abandonar a casa espírita A para assumir o trabalho da casa espírita B. Eu posso, por exemplo, continuar exercendo um trabalho na casa espírita A que não seja o tipo de trabalho que me incomoda nela e trabalhar numa casa espírita B com uma coisa que eu goste e que seja interessante pra gente também. A gente pode ter essas possibilidades, a gente não tá preso à casa espírita. Não existe um código onde você assina um contrato e você é pertencente daquela casa espírita e você não pode frequentar outra. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto passa muito no que Lorenza falou sobre o desejo geracional de fazer alguma coisa. De que se não existe... vamos supor que numa cidade, você aí que está ouvindo esse podcast, frequenta a casa espírita de uma cidade, e na sua cidade não existe a possibilidade de você trabalhar no que você gosta dentro das casas espíritas da cidade. Seja você o agente que vai proporcionar o trabalho diferente. Porque o trabalho no movimento espírita, ele não precisa estar vinculado a uma casa espírita. É claro que é muito melhor e muito mais visível você realizar um trabalho dentro de uma casa espírita. Por quê? Porque a casa espírita ela vai ter estrutura física, normalmente. Ela vai ter ali pessoas que pensam mais ou menos sobre aquele determinado trabalho. Então você vai conseguir agregar pessoas, mas não necessariamente você precisa estar na casa espírita para desenvolver um trabalho. Então, sei lá, se o seu sonho é abrir um grupo de teatro e a casa espírita não é adepta à arte, meu amigo, abra um grupo de teatro espírita fora da casa espírita. Porque para ser espírita, precisa ter os preceitos de Kardec. Isso é a definição do ser espírita. Você precisa estar pautado em Kardec. Se você está pautado em Kardec, é espírita. Não é porque você está na casa espírita que você ganha a chancela de espírita. É porque você segue Kardec que você ganha essa chancela. É porque você pensa Kardec, é porque você questiona Kardec, é porque você coloca em prática os ensinamentos de Kardec e filosofa em cima disso. Enfim, é por esse motivo que um trabalho é denominado espírita. Não é por estar vinculado a uma casa espírita. E aí, dando um segmento, eu acho muito interessante, por exemplo, a gente falar do movimento federativo, porque o órgão máximo, a instituição máxima do espiritismo do Brasil é a FEB, a Federação Espírita Brasileira. E durante muito tempo, eu tinha uma ideia errada da FEB. Eu tinha a ideia de que a FEB dizia o que era o espiritismo no Brasil. E não é esse o papel da FEB. O papel da FEB é de orientação ao espiritismo. O papel das federativas, porque todo estado tem também uma federação espírita estadual, todos os estados possuem a sua, e existem nos estados casas espíritas que são filiadas a essa federação. E aí cada estado divide as suas regiões, enfim, divide as cidades da forma como achar melhor. Mas todo estado possui a sua federativa, né, a sua federação espírita estadual, e esses estados são vinculados à FEB. E o objetivo da FEB e das federativas estaduais é promover uma unificação do espiritismo. Então, um livro teoricamente lançado pela FEB, ele tem um critério muito maior, teoricamente, do que um livro lançado fora da Federação Espírita Brasileira. Só que isso não significa que um livro dentro da FEB ele é totalmente espírita, que segue todos os preceitos do espiritismo, porque pode haver defeitos, falhas humanas no processo de interpretação, enfim, e de análise daquele conteúdo, assim como podem existir livros que não são chancelados, que não são aprovados, por exemplo, pela FEB, que tenham conteúdos espíritas que deveriam ser levados em consideração. Então, a Federação Espírita Brasileira e as federativas estaduais, elas servem como orientação para
principalmente para centros espíritas menores, que não têm o corpo de trabalho, a força de trabalho, para fazerem e erguerem trabalhos sozinhos. As federativas estaduais, a intenção delas é que elas possam servir de subsídio, servir de auxílio para essas casas espíritas. E aí você forma um movimento espírita unificado, onde as pessoas que frequentam o espiritismo, né, as casas espíritas no Brasil, estejam se atualizando mais ou menos sobre as mesmas coisas, estejam pensando em atividades mais ou menos parecidas e estejam se fortalecendo no âmbito nacional. Então, em 2019, aconteceu a Confraternização Brasileira dos Jovens Espíritas, a Combrage, e eu e Loreza nós tivemos a oportunidade de estar lá. E a gente conheceu na ocasião... Onde que é? A Combrage, ela normalmente é itinerante de 4 anos, né? Ela vai em cada uma das regiões que a FEB dividiu o Brasil. A FEB dividiu o Brasil em 4 regiões. E aí, em cada ano, é em uma região. E a cada 5 anos acontece uma nacional. Então, essa nacional aconteceu em Brasília. Foi em Brasília, a gente foi na sede da FEB visitar, enfim, foi bem legal. E na Combrage, nesse encontro, a gente teve contato com pessoas de todas as regiões e estados do Brasil, que pensam o espiritismo, que agem no espiritismo e que, enfim... que vivem o espiritismo. Como você disse no início, Vitor, as pessoas elas pensam de formas diferentes. Então, por exemplo, a arte na Federativa do Nordeste era uma coisa assim, sensacional. Era uma arte mais viva, uma arte onde as pessoas dançavam e cantavam enfim, e fazia com que você sentisse na alma aquela arte. Era uma arte mais ativa, vamos dizer assim. Enquanto a arte em outras regiões, em outras federativas, era uma arte mais tímida, uma arte mais voz e violão, por exemplo, uma arte mais introspectiva, e tudo bem, são artes, cada um na sua região fazendo de um jeito diferente. E aí, o objetivo que eu tive nesse encontro foi, o que eu achei de legal em cada uma dessas coisas? O que eu posso trazer de referências para aquilo que eu estou implementando? E, mais do que isso, a partir desse encontro, enfim, e de outros encontros prévios, a Loreza comentou sobre o Grupo Pontes. Ele é um grupo de, na época, muito jovens, né, mas hoje jovens um pouco mais velhos, de jovens espíritas do Brasil inteiro, que começaram a se reunir durante a pandemia online, todos os sábados, para poder estudar. Todos os domingos, se eu não me engano, para poder estudar. E a gente estudava todos os domingos de manhã. Cada domingo era uma temática, né, diferente. A gente veio trabalhando primeiro os apóstolos, enfim, depois a gente foi trabalhando outras coisas. E a gente podia ter contato com o estudo do espiritismo em diferentes regiões. Porque até isso é diferente. A forma como a gente vive, ela dita muito como a gente pensa. Então, uma pessoa que tem dificuldade de acesso à informação, por exemplo, ela vai ter uma visão em relação àquela realidade. Uma pessoa que tem acesso à internet, hoje, enfim, uma boa parte das pessoas do Brasil, ela vai ter acesso, ela vai olhar para o espiritismo de uma forma diferente. Dá para você, por exemplo, hoje, eu e Loreza, a gente faz Evangelho no Lar à distância assim. Dá para você ir lá no Google, digitar o Céu e Inferno PDF, vai abrir do site da FEB mesmo, vai abrir o PDF do Céu e Inferno. Você não precisa mais ir na biblioteca da sua casa ou comprar um livro físico para ter acesso às obras básicas ou para ter acesso a algumas obras complementares, para estudar o espiritismo, para produzir coisas para o espiritismo. Você não precisa estar fisicamente em alguma região ou em alguma cidade ou em alguma casa espírita. Então cabe também a nós, pessoas que pensam no movimento espírita e atuam no movimento espírita e querem ver o movimento espírita de uma forma diferente, cabe a nós nos reunirmos e juntarmos pessoas que têm os mesmos propósitos que a gente. Não que pensam igual, porque pensar igual às vezes limita um pouco as ideias, né? A gente precisa mesmo de pessoas que pensem diferente para que a gente possa criar novas coisas, mas que tenham o mesmo propósito, que é o propósito e o nosso propósito deve ser qual? De ser pessoas melhores, de levar o espiritismo adiante, de trabalhar no bem. Esse deve ser o nosso propósito. Então, se a gente
conseguir juntar com pessoas que pensem dessa forma, a gente não precisa estar vinculado a uma casa espírita. A gente precisa fazer um trabalho cristão, a gente precisa fazer um trabalho espírita, a gente precisa estudar Kardec, isso é muito importante, a gente precisa estudar Kardec. A gente pode discordar bastante de Kardec, mas até para discordar a gente precisa conhecer. Então a gente precisa conhecer o que Kardec diz sobre determinados assuntos pra gente falar, olha, isso aqui pra mim faz sentido, isso aqui pra mim não faz sentido. Então o espiritismo, ele precisa dessas pessoas. Ele precisa de que a gente se junte, que a gente se una e tome atitudes. Porque a casa espírita, ela tá lá, ela vai seguir estando lá, e aí aquelas pessoas vão sair, vão surgir novas pessoas, ou se não surgirem, a casa espírita vai fechar, enfim. Mas o espiritismo, ele vai para além daquelas 4 paredes. E isso foi uma dificuldade muito grande na pandemia de diversas casas, de entender que o espiritismo, ele não está vinculado a 4 paredes. Que hoje, com o WhatsApp... Porque muitas casas espíritas pensaram assim, não, mas eu não tenho estrutura para fazer palestra online. Não tenho adeptos para poder conseguir colocar uma palestra e todo mundo assistir. Beleza, mas não existe grupo de WhatsApp? Não existe telefone? O espiritismo, ele existe no telefone também, né? Você pode mandar uma mensagem lá e... Como a gente faz bastante, né, Vitor? A gente manda, olha, eu achei esse trecho aqui, o que você acha? E aí você dá o seu feedback, olha, eu estudei, eu abri aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e parece que faz sentido. Ou não, esse trecho aqui não tá fazendo muito sentido para essa análise não. E a gente discute junto, a gente estuda junto. O Espiritismo, ele precisa disso. E aí, para finalizar minha fala, e aí talvez puxando o gancho próximos episódios, a gente precisa entender que o espiritismo, ele não é uma religião. O espiritismo, ele é uma doutrina científico-filosófica. Polêmico. Exato. A gente precisa entender que o espiritismo é uma doutrina científico-filosófica. Então, muitas vezes, a gente compara as casas espíritas a templos religiosos. E a casa espírita não é para ser isso. Não é para ser uma instituição religiosa. Se a casa espírita só serve como uma igreja ou uma instituição religiosa, ela não está servindo o seu propósito como um todo. Porque o espiritismo, sendo uma doutrina científico-filosófica, fazer ciência dentro da casa espírita é uma coisa que está de acordo com o espiritismo. Ser filosófico e estudar filosofia dentro da casa espírita é uma coisa que faz sentido. Então a gente precisa entender também que juntar pessoas ao redor de uma mesa, ou uma cadeira, ou no Meet, ou no WhatsApp, para poder discutir sobre questões da vida, do universo, à luz da doutrina espírita, isso é espiritismo. Isso é espiritismo. Isso é estudar o espiritismo. Então, se a gente ficar preso a cultos religiosos, eu tenho que fazer uma prece, eu tenho que fechar os meus olhos, eu tenho que, deixar transparecer aquilo ali, eu tenho que ouvir uma palestra e depois eu tenho que tomar um passe e beber uma água fluidificada, e isso é espiritismo. Se a gente ficar preso nessa ideia de espiritismo, a gente vai estar vivenciando o espiritismo de uma forma errada. Isso é uma forma de vivenciar o espiritismo. O espiritismo através de palestras, de preces e águas fluidificadas. Isso é uma forma de vivenciar o espiritismo. Mas existem infinitas formas de se vivenciar o espiritismo. A gente só precisa estar aberto a essas formas. Então, pegando um pouquinho do que funciona, o que não funciona, mais a fala de que o espiritismo é uma doutrina científico-filosófica, se é que é mesmo uma doutrina, que isso aí é um outro conceito que confesso que me pega um pouco. Uma coisa de cada vez, Lourenço. Não! Um paradigma de cada vez, cara. Joguei e saí correndo. Eu dei uma olhada hoje, porque eu fiquei me perguntando, né? A gente fala de pessoas que saíram do movimento espírita. E a gente falou muito mais de pessoas que saíram do que de movimento espírita em si. E o Adriano anunciou, né? Hoje vamos falar de movimento espírita. Mas a gente não falou como o movimento funciona. A gente não... Ele até citou brevemente, né? Das federativas e tudo mais, como isso se ramifica. Mas a gente não citou trabalhos em si que fazem o negócio girar e fazem se movimentar. Mas a gente citou a evasão, que é uma grande ferida
da maioria de nós. Justamente, primeiro a gente fala da ferida, depois a gente... Parte 2. Então. E aí eu fiquei me perguntando, tá, a gente provavelmente vai ficar falando das coisas que fazem as pessoas irem embora. E aí eu fiquei me perguntando por que as pessoas ficam em algum lugar. A gente tem teorias, né? A sensação de pertencimento, você sentir que tem voz, espaço naquele lugar pra falar e pra ser ouvido. Mas aí eu fui pesquisar uns artigos, assim. Eu fiz uma pesquisa super superficial, muito rápida. Joguei essa pergunta mesmo super mal elaborada. E à medida que iam aparecendo os resultados dos artigos, eu fiz uma busca um pouco mais refinada. Acreditei, foi uma parte mais filosófica, de que o espiritismo, de alguma forma, se assemelha um pouco ao movimento acadêmico, assim, a permanência acadêmica. E aí eu peguei, sei lá, joguei numa base de dados, assim, de caráter duvidoso, o Google Acadêmico, porque eu queria um negócio bem rápido mesmo. E eu peguei as 3 primeiras páginas, assim, do Google Acadêmico e o que achei de resultado, que falava do que eu queria, que eram dados, características e motivos para pessoas permanecerem, neste caso, em instituições acadêmicas. Eu encontrei alguns motivos, assim, e eu queria dividir isso com vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vivencia. Eu peguei 10 artigos, e 9 deles citavam metodologia, incentivo dos tutores e dos amigos, sensação de realização. Desses três apareceram no top 1, com 9 artigos citando isso. Motivos de evasão, né, da acadêmicos. Motivos pelo qual as pessoas ficam. Se a metodologia ela é boa, as pessoas ficam. Se elas se sentem incentivadas pelos tutores e pelos amigos, elas ficam. E se elas se sentirem realizadas com o meio que elas estão, elas ficam também. Se elas sentirem realização pessoal. Gente, isso aqui pra mim tá no top das queixas das pessoas que deixam a casa espírita, o movimento espírita. Em segundo lugar, com 6 artigos, veio amizades, ter amizades, e aí, lógico, tá, integração social, laços afetivos, nada disso, gente, estão com as palavras que eu tô colocando aqui, foi uma forma que eu consegui unir de todos os artigos, né? Pessoalmente, é o que eu mais sinto falta, porque na minha cidade, quando eu cheguei, a gente tinha um grupo de amigos e tudo mais aqui na cidade universitária, mas só que todo mundo formou, foi embora, entendeu? Aí veio a pandemia, deu um baque no movimento jovem. Aí é isso, é essa a coisa que eu mais sinto falta, das amizades do meio. Eu entendo que seja a coisa que as pessoas mais sentem falta, mas ela é completamente dependente da primeira. Porque você não consegue fazer amizade com pessoas que não estão na casa espírita. Elas precisam ir. E elas não vão inicialmente pela amizade. Você vai depois de um tempo pela amizade. Mas essas pessoas tinham que estar lá para você desenvolver esse laço de amizade. Então a metodologia, o incentivo, a realização, eles realmente precisam estar ali. Depois que você tá ali há um tempo, é que você vai desenvolvendo esses laços, sabe? E aí, em terceiro lugar, em 5 artigos, tinha infraestrutura, melhoria salarial, porque aí, né, a gente tava falando disso. Mas eu trouxe... Concordo. Eu trouxe melhoria salarial... Ai, Vitor, não vamos fazer isso. Eu trouxe o melhoria salarial com o sentido de bonificação. E quando eu falo bonificação, ela não tem que ser necessariamente de dinheiro mesmo. Mas se a gente for pensar... A gente guarda em algum lugar. Ai, meu Deus, isso vai ser totalmente polêmico. A ideia de que a gente está sendo recompensado de alguma forma quando a gente trabalha. No movimento espírita também, gente. Você pode chamar de bônus hora, por exemplo. Bônus hora é o dinheiro do plano espiritual. Não muda nada. Então, se você pensar que é pro seu progresso, pensando logo ali em seguida no que você tá ganhando, você tá pensando em melhoria salarial também quando você vai pra casa espírita. Credibilidade da instituição apareceu. E o desempenho individual. Isso também deve ser uma das sensações pela qual as pessoas mais saem, porque quando você não sente que você está entregando que você precisa ou que você deveria na sua cabeça, não tem afirmação externa e que te faça ficar num lugar, sabe? E aí tem vários motivos também de evasão aqui, não compreender o que as pessoas estão dizendo, baixa qualidade metodológica, baixo acesso a material didático, sobrecarga de atividades externas, dificuldade de conciliar o trabalho com o meio acadêmico, deslocamento, desmotivação, que são coisas que a gente já sabe, gente, que bate mesmo, assim. Assim, o quarto lugar, eu
nem botei muita fé não, porque era exigência e obrigação. Tem gente fazendo faculdade obrigado aí. @papais, não façam isso com seus filhos. Mas enfim, gente, são coisas tão óbvias. E a gente fala do espiritismo com um orgulho que não deveria. Pro governo, né? A gente tá em religião. E algumas casas espíritas aproveitam disso para isenção de impostos. Mas enfim, como ali a gente tá categorizado ainda como religião pro governo, talvez não tenha lugar melhor pra enfiar a gente. Tá, esqueci o que eu ia falar. Assim, a gente se orgulha em ser a religião, que já tá errado por aí, com mais pessoas de ensino superior do Brasil. A gente se orgulha disso, que é super problemático num país em que a maioria das pessoas não tem ensino superior, mas esse nem é o ponto que eu quero trazer. A gente se orgulha disso e todo mundo que pisou no meio acadêmico sabe por que as pessoas desistem e ninguém que ouviu nenhum desses motivos ficou surpreso. Eu não consigo imaginar alguém ouvindo falando: nossa, eu nunca ia pensar que a metodologia faria alguém desistir da faculdade. Não consigo imaginar esse espanto. Todos nós conhecemos alguém que desistiu por algum desses motivos, por vários desses motivos, ou se não desistiram, quiseram desistir por alguns deles. E eu acho que se a gente traz isso para a Casa Espírita, que é um local de estudo, de integração, que é um pouquinho mais complexo, assim, em termos do que a gente está conversando e do que a gente está fazendo, eu consigo fazer um paralelo imediato, gente, aqui na minha cabeça. Então a gente pode usar de N coisas, a gente pode usar da nossa percepção para ver por que as pessoas estão saindo, a gente pode usar de dados da própria Casa Espírita, a gente pode procurar artigos científicos querendo entender por que as pessoas ficam ou não em algum lugar. O que a gente não pode mais é ser negligente com essas saídas. E isso não significa não respeitar a decisão tomada em plena consciência de quem não quer estar ali. Mas é estar ao lado para que essa pessoa não diga: eu saí porque eu me sentia sozinha. Eu saí porque eu não pertencia. Eu saí porque eu não tinha ninguém. Eu amo o espiritismo. Quem me conhece sabe que eu não deixo de trabalhar no movimento espírita. E uma das coisas que mais me machucou pessoalmente foi participar de lugares em que eu não me sentia bem-vinda. Isso não tem a ver com os abraços ali que você recebe na entrada. Isso não tem a ver com as falas de: nossa, como é legal o que você faz, como é legal o seu trabalho. Tem a ver com você sabe quando você não pertence. Eu tenho a solução para todos os nossos problemas, que é fundar a Casa Espírita chamada Vibe Espírita, para todos os nossos seguidores. Já viram aqueles escritórios virtuais? Vão criar a Casa Espírita virtual. Tem CNPJ, é uma Casa Espírita, não precisa ser física. Pô, por que não? Eu sei que a gente tá zoando, assim, falando na brincadeira, mas por que não, assim? Eu realmente fico pensando sobre como que a gente às vezes perde algumas oportunidades pensando na possibilidade de uma casa espírita tradicional, com 4 paredes e, enfim, com porta de entrada e saída. Isso não precisa ser desse jeito. A gente pode fazer casas espíritas de formas diferentes. E outra coisa, também existe a possibilidade de fazer casas espíritas que sejam diferentes, assim. Você pode fazer uma casa espírita que seja, sei lá, que tenha só música, que não tenha palestra, por exemplo. Sabe? Que não tem mediúnica. Às vezes as pessoas ficam falando: nossa, mas a casa espírita tem que ter mediúnica. Precisa ter mesmo? Se não tiver mediúnica, não é casa espírita. Se não tiver palestra, não é casa espírita. Não, é porque a história de muitas casas espíritas começaram com um grupo de pessoas que queriam estudar o espiritismo. E aí eles se reuniam todas as semanas num determinado horário na casa de alguém. E aí foram aumentando o número de pessoas que estavam indo nessa casa dessa pessoa e não cabiam mais na sala dessa pessoa, e aí iam pessoas do lado de fora participar dos estudos, e aí eles viram: olha, acho que não cabe mais na casa de fulano, vou ter que abrir uma casa, vou ter que fundar uma casa. E aí eles iam lá, conseguiam dinheiro, conseguir um terreno e construir uma casa lá para poder ser a casa espírita. Essa é a história de muitas casas espíritas. Mas aí hoje, para você abrir uma casa espírita, você tem que fazer desse jeito, tem que construir 4 paredes, enfim, e tá todo mundo lá. Por que não, né? Por que não oficializar movimentos onde as pessoas se reúnem, não para fazer, por exemplo, prática mediúnica, que é uma coisa que existem algumas ressalvas em relação a isso, mas para estudar, sabe?
Por que não criar uma casa espírita virtual, onde as pessoas entrem lá com seus bonequinhos e estejam na sala de estudos? Por que não criar uma casa espírita no Discord, onde as pessoas entrem lá, tem vários horários de estudo, enfim, de coisas acontecendo. Bom, aguardo o que eu tô falando. Vai chegar o dia que a gente vai estar gravando um podcast com 50 pessoas na nossa salinha virtual, tá? Escutando a gente falar bobagem. Por que não, sabe? Por que não? E a resposta do por que não é porque ninguém tentou. Ou porque ninguém levou pra frente essas ideias, sabe? Esse é o por que não. Porque, propriamente dito, não existe nenhum regulamento, de novo, né? Não existe nenhum regulamento que fala, casa espírita não pode ser assim. Não tem. Porque quem regulamenta o espiritismo não é a FEB, são as federações estaduais. Quem regulamenta o espiritismo é Kardec, que codificou e colocou lá o que é espiritismo e o que não é. E ainda assim a gente pode discordar dele. Então assim, quem vai virar pra qualquer um de nós e falar que não pode porque não é espiritismo? Bom, eu acho que ninguém vai ter essa audácia, né? Então acho que meu último comentário, então, se fosse dar uma dica pra você que tá no movimento espírita aí, que quer fazer algo diferente, não tem espaço, ou então você fica postergando, porque eu e o Lorenzo sabe o quanto que esse podcast já poderia ter existido há muito tempo atrás. Então, assim, feito é muito melhor do que perfeito. Comece de forma despretensiosa o seu projeto, com o movimento espírita, dentro ou fora da casa, só comece. É isso, né? Chega de culpar a geração anterior, chega de criar expectativas para a próxima. Vamos parar de apontar os defeitos que a gente enxerga, sem ser de forma construtiva, sem ser tentando fazer algum tipo de ação, arregaçar as mangas de fato e começar a trabalhar, né, meu bem? Porque por mais das vezes, falta-lhes vontade. E esse foi o nosso episódio de hoje sobre o movimento espírita. Espero que vocês tenham gostado. Teremos uma parte 2? Uma parte 2, assim, com 4 gerações diferentes, galera. Eu adoro. Seria topzera. Temos um Instagram? Temos um Instagram. Qual que é o @ Vibe Espírita. Tudo junto. Usando o mesmo Vibe Espírita. Então, pra você que quer mandar uma mensagem, que quer mandar uma pergunta, você pode fazer isso tanto dentro do Spotify, que tem a aba de comentário aqui embaixo, ou se você estiver usando outra plataforma, você pode ir lá no nosso Instagram, como a Lorenza falou aí, Vibe Espírita, só com um E no meio, e mandar lá no comentário do post do episódio, no direct, qualquer coisa, você manda lá que a gente traz aqui em algum episódio eventualmente. Fechou? Temos um episódio? É isso, até a próxima. Episódio editado por Retenção Multimídia.